capítulo 11. Nós vamos falar sobre o tema do aniversário da igreja. Atos, capítulo 11. Semana passada foi o aniversário da igreja, 16 anos de ministério, 11 anos de igreja emancipada. A gente celebrou e teve um tema, debaixo da graça e do poder de Deus, cresceremos como igreja forte e relevante. E o versículo que se tornou a divisa para esse tema está lá em Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Mas nós vamos ler a partir do 19, Atos 11, 19. Eu vou estar lendo nesse momento, e aí vou estar compartilhando aí a ministração que Deus colocou no meu coração acerca desse tema. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 11, versículo 19: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Aí nós entramos no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Amém, queridos? A igreja debaixo da mão de Deus, ou quando a mão de Deus é sobre a igreja, Queridos, nós falamos que uma igreja que caminha debaixo da graça e do poder de Deus, ela cresce forte e relevante. A igreja de Atos era uma igreja forte e relevante, porque era uma igreja, irmãos, que nasceu debaixo do poder de Deus. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos ali no início da igreja, quando ali diz assim, que no dia de Pentecostes, o povo estava reunido, o povo estava orando, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, como línguas como repartidas como que de fogo. E a partir dali a igreja começou a se tornar verdadeiramente um instrumento para a expansão do reino de Deus na terra. Nós vemos que a igreja de Atos, os apóstolos, ela tinha uma intimidade muito grande com o poder de Deus. O poder de Deus estava sobre aquela igreja para que ela fluísse, para que ela pregasse o evangelho com autoridade. A igreja de Atos, ela tinha uma intimidade muito grande com o poder de Deus. O poder de Deus era algo marcante, era algo evidente, era algo contagiante na vida da igreja. Era comum, irmãos, na vida daquela igreja, as pessoas saírem para a rua e terem ali um enfermo, um doente, e aquelas pessoas orarem e aquele enfermo ser curado, como foi o caso do coxo, que foi curado quando Pedro foi à porta do templo para orar, e ali ele encontra o coxo, e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então havia muitos milagres, muitas maravilhas, muito agir sobrenatural de Deus, porque a igreja estava debaixo do poder de Deus. O poder de Deus representa a ação poderosa do Senhor para trazer sobre a vida da igreja as bênçãos, para quebrar barreiras, cadeias espirituais, mover de forma sobrenatural, trazendo soluções sobre a vida dos necessitados. Mas também havia a graça de Deus, que era o favor de Deus, o favor de Deus que fluía do seu amor, atraindo o coração das pessoas para Jesus. Então essa igreja era marcada pelo poder e pela graça de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Então aqui, irmãos, nós temos que agora fazer uma pausa e voltar lá no final do capítulo 7 de Atos, que fala da morte de Estevão. E ali, irmãos, no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7 de Atos, fala que Estevão morreu, ele foi apedrejado até a morte.
e Paulo estava ali, na época ainda era Saulo, e ele estava ali, ele consentiu na morte de Estevão. Depois do capítulo 8, irmãos, é aberta uma pausa, é aberto um parênteses para falar da conversão de Paulo, quando Paulo ele vai pelo caminho de Damasco, encontra com Jesus, e ali ele então tem aquela experiência com o Senhor Jesus, e fica sem visão, e ele é levado a Damasco, e lá em Damasco ele é visitado por Ananias, para que ali ele recobrasse a sua visão e começasse a servir a Deus e se tornasse o grande apóstolo Paulo. Temos também no capítulo 10 a história de Pedro e Cornélio, quando Cornélio ele tem uma visão, e naquela visão o anjo do Senhor manda ele chamar Pedro, e Pedro vai à sua casa e evangeliza e fala de Jesus. O Espírito Santo desce naquele local, e ali muitos ou todos se convertem a Cristo. Mas quando nós entramos no capítulo 11, no versículo 19, nós fazemos essa conexão de novo. Os que foram perseguidos por causa da morte de Estevão. Eu estou fazendo essa, vamos dizer assim, eu estou discorrendo sobre os fatos para fazer uma conexão, irmãos, do seu coração com relação ao texto e a tudo que está acontecendo. Então aqui, irmãos, é como se desse sequência àquela situação onde Estevão foi morto, e as capas de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Então ali houve uma perseguição muito grande. Diz a palavra de Deus que Saulo, ele entrava nas casas, ele prendia os crentes, e ele era um homem muito temido na época, e os crentes foram dispersos. Criou-se um clima de pavor, de medo. Só que a igreja, diante daquela aflição, os crentes que foram dispersos, eles saíram pregando o Evangelho, pregando e anunciando a Cristo. E aí eu entro agora na palavra, onde eu quero começar a pregar para os irmãos, que diz que eles saíram e foram pregando por várias cidades, chegaram a Antioquia, e a mão do Senhor era com eles. Queridos, eu quero aqui trazer para os irmãos o entendimento de que a igreja estava debaixo de uma grande aflição. A igreja estava debaixo de uma grande aflição, uma perseguição ferrenha. Então haviam problemas graves que a igreja estava enfrentando naquele momento, marcados por aflição e por perseguição. Mas diante dos problemas, diante das perseguições, diante das aflições, a igreja não perdia o foco naquilo que era essencial. Ou seja, a igreja estava enfrentando problemas, aflições, mas os crentes não perdiam o foco naquilo que era essencial. E o que era essencial, pastor? Essencial era servir a Deus, ganhar almas para Jesus, proclamar a salvação em Cristo Jesus, viver a nova vida do Evangelho com alegria, viver a nova vida do Evangelho com entusiasmo, viver a nova vida do Evangelho, irmãos, com honra a Deus e com honra à palavra de Deus. Ou seja, apesar dos problemas, os crentes, eles eram reconhecidos pelas pessoas da sociedade como pessoas que estavam comprometidas com Deus. As pessoas olhavam para os crentes e viam que, apesar das aflições, eles estavam ali comprometidos com o Senhor Jesus. Ou seja, na aflição, mas comprometido com Jesus; na aflição, mas comprometido com Deus; na aflição, mas servindo ao Senhor. E aí, irmãos, por que eles estavam dessa forma, servindo a Deus dessa maneira? Porque a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. Uma igreja forte e relevante é uma igreja onde os crentes, eles não conseguem ser parados pelos problemas, eles não conseguem ser parados pelas aflições que eles estão enfrentando. Por quê? Porque a mão do Senhor é sobre a vida deles, porque a mão do Senhor é sobre eles. Então, irmãos, como a mão do Senhor estava sobre aquela igreja, os problemas, as dificuldades, as aflições daquele tempo não conseguiam parar os crentes daquela época. E eu quero dizer, irmãos, fazendo agora uma analogia e um paralelo entre a igreja de Atos e a igreja batista no Jardim Itatiaia, eu quero dizer que assim como as aflições daquele tempo não conseguiram parar os crentes daquela igreja, as aflições desse tempo não vão parar os crentes dessa igreja. As aflições desse tempo não vão parar você, não vão parar essa igreja, não vão impedir essa igreja de avançar. Porque, irmãos, apesar das aflições, os crentes avançavam. Eles iam adiante, proclamando a Cristo, ganhando almas para Jesus, servindo ao Senhor, proclamando o Evangelho da salvação.
eles não paravam diante das aflições, porque a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor é conosco. A mão do Senhor é sobre as nossas vidas nesse tempo. Irmãos, as aflições daquele tempo eram diferentes das aflições desse tempo, né? Naquele tempo os crentes enfrentavam outras aflições. Eram perseguições de morte, eram perseguições onde os crentes eles eram levados muitas vezes para as arenas, para serem ali servidos de entretenimento, né, para os romanos. Eles eram ali devorados por animais, eles eram muitas vezes queimados em fogueira, eles eram muitas vezes, irmãos, pendurados nas estradas e era derramado sobre eles piche, e eles colocavam fogo e eles iluminavam as estradas. Ou seja, o crente até morrendo ele era luz. Ele era luz para iluminar ali a estrada das pessoas. Eram as aflições daquele tempo. E essas aflições não pararam os crentes daquela época. As aflições de hoje são diferentes. Nós temos hoje pandemia, pestilência, nós temos hoje um esfriamento espiritual na vida da igreja. Ou seja, nós temos aflições diferentes das aflições daquela época. Mas eu quero dizer, querido, que vamos dizer assim como aquelas aflições não conseguiram parar a igreja daquela época, as aflições de hoje também não vão parar a igreja de hoje, porque a mesma mão que sustentava aquela igreja está sustentando a igreja de hoje. Amém? A mesma mão que estava sobre aquela igreja está sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, nos dias de hoje. Aí você talvez me pergunte, mas pastor, por que os crentes não paravam pelo fato de estarem debaixo das mãos de Deus? Irmãos, é simples. Isso está lá em Isaías 41, versículo 10, aonde o Senhor nos diz assim: não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel, ou com a destra da minha justiça. Em outras palavras, irmãos, o que o Senhor está dizendo? Eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que te fortalece, eu sou o Deus que te ajuda com a minha mão direita. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: não temas, os problemas virão, as lutas virão sobre a tua vida, as dificuldades virão problemas que são muito maiores do que as suas forças, mas não pare, não temas, você não vai parar diante dos problemas. Por quê? Porque eu vou te sustentar, eu vou te ajudar e eu vou te fortalecer com a minha mão direita. Por isso, irmãos, que a igreja, quando ela caminha debaixo da mão de Deus, ela avança, porque a mão de Deus nos traz ajuda, sustentação e fortalecimento diante das aflições que enfrentamos. Então, se hoje nós estamos enfrentando aflições, eu quero que você saiba de uma coisa: a mão de Deus está sobre nós. Nesse tempo, nesse momento, a mão de Deus é sobre esta igreja. Por isso que a palavra de Deus diz: e a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor é conosco. E a mão do Senhor é a mão que sustenta, é a mão que fortalece, é a mão que ajuda. Nas mãos de Deus tem ajuda para você, nas mãos de Deus tem sustento para você, nas mãos de Deus tem fortalecimento para você. Então anima o teu coração, porque nós estamos debaixo da mão de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: anima-te, a mão de Deus está sobre ti. Amém. Irmãos, esse é o primeiro ponto, né? A igreja ela se torna forte e relevante, porque a mão de Deus é sobre ela, e a mão que está sobre ela é a mão que sustenta, é a mão que fortalece, é a mão que ajuda. Segundo, a igreja ela se torna forte e relevante, porque a mão de Deus é sobre ela, para congregar, para ajudar os crentes. A mão do Senhor não é somente a mão que sustenta, que fortalece, que ajuda. A mão do Senhor é a mão que ajunta, é a mão que congrega, né? Se você abrir sua Bíblia lá em Ezequiel 20, 34, Ezequiel capítulo 20, versículo 34, nós vamos encontrar
o seguinte. Ezequiel 20, 34. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido e com indignação derramada. Ou seja, o Senhor estava dizendo a Israel: quando vocês estiverem espalhados, com mão forte eu vos congregarei. Ou seja, a mão do Senhor é a mão que ajunta, é a mão que congrega. Diz a palavra de Deus, irmãos, aqui em Atos 11, versículo 22: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu, muita gente congregou. Ali as pessoas se aproximaram umas das outras. Havia amor naquele lugar, havia desejo de estar junto, havia o desejo de se ajudar mutuamente. Aqueles que eram mais experientes na fé, como Barnabé, que veio de Jerusalém, ele veio para discipular os novatos, ele veio para ajudar os novos na fé. Ou seja, havia uma comunhão de amor, uma cooperação de amor, onde um estava preocupado em ajudar o outro. Irmãos, porque a mão do Senhor era com eles, e a mão do Senhor é a mão que ajunta, é a mão que congrega, é a mão que aproxima as pessoas dele e aproxima as pessoas umas das outras. Aonde a mão do Senhor está operando, existe amor entre as pessoas. Vou repetir: aonde a mão do Senhor está operando, o amor reina, a generosidade reina, a cooperação reina, o desejo de ajudar um ao outro é dominante nos corações. Por quê? Porque a mão do Senhor, ela é a mão que ajunta, ela é a mão que congrega. Irmãos, aonde a mão do Senhor opera, as pessoas não vivem brigando umas com as outras, as pessoas não vivem falando mal umas das outras, as pessoas não ficam, irmãos, procurando o erro uma da outra, para puxar o tapete da outra. Por quê? Porque a mão do Senhor é contra essas coisas, irmãos. A mão do Senhor é contra a maledicência, a mão do Senhor é contra o ódio, a mão do Senhor é contra tudo aquilo que espalha. A mão do Senhor, ela quer ajuntar. Se a mão do Senhor é sobre a igreja, sobre esta igreja, o que vai prevalecer nessa igreja são relacionamentos bem estruturados, são relacionamentos de qualidade, marcados pelo respeito, pelo amor, pela generosidade, pela entrega. Irmãos, se a mão do Senhor é sobre a tua casa, lá na tua casa vai ter unidade. Se a mão do Senhor é sobre o seu lar, lá no seu lar vai ter unidade, porque onde a mão do Senhor está, existe ajuntamento, existe aproximação. As pessoas têm prazer em estarem ao lado umas das outras. A igreja de Atos, irmãos, era uma igreja onde você não vê, dificilmente você vai encontrar aqui narrando algum episódio de contenda, de discórdia, de alguém que se levantou um contra o outro, mas você vai encontrar muitos episódios em que eles se ajuntaram, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles cantavam juntos, eles comiam juntos, enfim, havia amor, porque a mão do Senhor era sobre eles. A mão do Senhor é sobre essa igreja, amém, irmãos? Então nessa igreja vai ter amor, nessa igreja vai ter amizade nos relacionamentos. Por isso que a palavra de Deus diz que ali em Atos 2, 42, assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles comiam com singeleza e alegria de coração, e cantavam e salmodiavam ao Senhor, e iam caindo na graça do povo. Ou seja, o povo de Deus caía na graça do povo que não era de Deus, pela comunhão que eles viviam, uma comunhão que atraía o coração de quem estava fora da igreja, porque era uma comunhão de amor, porque a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor
é mão de amor, irmãos. Amém? Lá em Isaías 49, 16, 15 e 16 diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que tanto ama? Pode uma mãe esquecer-se do filho que tanto ama? Ainda que ela viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, pois tenho gravado onde? Na palma das minhas mãos. O que o Senhor está dizendo? Quando faltar amor para você, eu serei Deus de amor na sua vida. Quando o amor das pessoas mais importantes da sua vida faltarem na sua vida, a minha mão será a mão de amor para a tua vida. Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, porque a minha mão é uma mão de amor. E a mão do Senhor está sobre esta igreja, para mostrar que Ele nos ama, que Ele está conosco, que quando nós não nos sentimos amados nos nossos relacionamentos, Ele vai trabalhar para que o amor chegue até nós, porque Ele nos tem nas palmas das suas mãos. Amém, irmãos? Amém. Terceiro ponto, irmãos: a mão do Senhor era sobre eles. A palavra de Deus diz que ali no versículo 23, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Irmãos, a mão do Senhor estava sobre a igreja, para que a igreja fosse exortada, a igreja ela se torna forte e relevante quando ela é exortada por Deus. Irmãos, havia exortação naquela igreja, e aquela igreja ela se tornou forte e relevante porque ela permitiu que a exortação do Senhor chegasse no seu coração. E o que é exortar? Exortar em muitos momentos é encorajar. Exortar em muitos momentos é dizer: olha, não desanima, você vai conseguir, não entrega os pontos, a luta está grande, eu sei que o problema é difícil, mas não desanima não, o Senhor é contigo. Exortar muitas vezes é encorajar, é dizer: olha, não desiste agora, caminha mais um pouco. Exortar significa encorajar, trazer do lado, para que a pessoa caminhe novamente na direção certa. Mas exortar também é corrigir. Exortar é dizer: olha, isso é errado, não deve mais fazer parte da sua vida, agora você está em Cristo, você é nova criatura, você é uma nova pessoa. Então agora esses erros, essas falhas, esses comportamentos, você tem que deixar para trás, você tem que abandonar. Por quê? Porque não faz mais parte de quem você é em Cristo Jesus. Quando a igreja ela se deixa exortar, tanto no sentido, irmão, de receber encorajamento, ou de ser corrigida pelo Senhor para deixar para trás erros, a igreja se torna forte e relevante. Porque, irmãos, ela se torna forte e relevante porque a santidade de Deus começa a resplandecer na vida dos crentes. A santidade de Deus começa a ser visível na vida dos crentes. As pessoas olham para os crentes e dizem: verdadeiramente essa pessoa está em Cristo, porque ela fazia isso, ela mentia, ela difamava, ela maldizia, mas hoje eu vejo essa pessoa não mente mais, ela não maldiz, ela não fofoca, ela não tem mais aquelas atitudes. Houve mudança, houve transformação. Irmãos, a mão de Deus é a mão que levanta o pecador, mas é a mão que se coloca contra o pecado. Então, se a mão de Deus está sobre esta igreja, o pecado não vai prevalecer aqui, irmãos. Amém? Se a mão de Deus é sobre esta igreja, o pecado não vai prevalecer nessa igreja, como o pecado não prevaleceu na igreja de Atos, porque a mão de Deus é contra o pecado. A mão de Deus, ela levanta o pecador, mas ela se opõe ao pecado. Deus não aceita o pecado. E quando a gente olha ali para o Salmo 32, versículo 4, o salmista Davi, ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, o que pesava sobre mim? A sua mão.
a sua mão pesava sobre mim. Ou seja, no momento em que Davi adulterou, no momento em que Davi pecou contra o Senhor, ele sentiu o peso do que, irmãos? Da mão de Deus. Ele sentiu o peso da mão de Deus. E o que o peso da mão de Deus trouxe sobre a vida de Davi, irmãos? Davi diz que o seu sono foi embora. Ele perdeu o sono, ele não conseguia dormir mais. Ele disse que o seu humor, a sua alegria se tornou em sequidão de estio. Ele ficou triste, o coração dele ficou triste, porque a mão de Deus pesou sobre a sua vida. Isso quer dizer, irmãos, que se nós andarmos no pecado, a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. A mesma mão que nós falamos que sustenta lá no início, que fortalece, que ajuda, a mão que ajunta, também é a mão que pesa contra o pecado. É a mão que combate o pecado. É a mão que nos toca para que a gente saia do pecado. Então nessa noite, a gente tem que pensar: se a mão de Deus está sobre mim, o pecado não pode permanecer na minha vida. Havia exortação naquela igreja. Então Barnabé, diz a palavra de Deus, que ele exortou, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então houve exortação naquela igreja. Querido, não fuja da exortação de Deus. Nós temos uma mania como crentes, principalmente os crentes dessa geração. Nós gostamos muito de palavra de vitória, nós gostamos muito de palavra de consolo, mas nós não gostamos de palavra de exortação. Quando Deus confronta o desejo do nosso coração, quando Deus confronta a nossa vida, quando Deus nos exorta, a gente foge, ou a gente se fecha, ou a gente tampa os ouvidos. A palavra de Deus diz: não endureçais os vossos corações quando ouvides a palavra do Senhor. Então, se Deus está te exortando, é porque Ele te ama. A palavra de Deus diz que Deus corrige e açoita todo aquele que recebe por filho. Mas se estáis sem correção, é porque não sois filhos de Deus. Então a correção é uma maneira de Deus demonstrar amor. Quando Deus nos corrige, Ele está dizendo: eu te corrijo porque eu te amo, e porque eu te amo, eu quero te livrar de um mau caminho. Amém, queridos? Amém. Quem aceita a correção de Deus na sua vida aí? Todos nós precisamos de correção. Imagina se a gente só ficasse ouvindo palavra de consolo, mas está andando tudo errado. Estamos fazendo escolhas erradas, escolhendo caminhos errados. A gente só está ouvindo palavra de consolo, a gente só quer palavra que afague o nosso ego. A gente está caminhando errado e a gente só quer ouvir palavra de consolo. Irmãos, não é assim. Se nós estamos numa direção errada, se estamos escolhendo errado, se estamos, irmãos, caminhando em direção àquilo que é errado, Deus vai nos exortar para nos trazer de volta para Ele, para que nós possamos ser abençoados. Amém, queridos? Em último lugar, a mão do Senhor é sobre a igreja, para que ela seja forte, para que ela seja relevante. Quando os crentes são instruídos e capacitados para crescimento pessoal e espiritual. Diz a palavra de Deus que eles foram ensinados, Eles foram ensinados, o qual chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem cheio, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso para buscar a Saulo, e achando conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Era uma igreja que estava preocupada em aprender de Deus. Era uma igreja que se dedicou a aprender sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus. Irmãos, a mão de Deus é a mão que aperfeiçoa, é a mão que faz crescer. A mão de Deus é a mão que, quando é estendida sobre a igreja, ela não deixa os crentes na mesma posição em que eles estavam. Ela trabalha para que os crentes cresçam, amadureçam, evoluam
sejam aperfeiçoados, ou seja, a mão de Deus te melhora. Amém, querido? Fala para o seu irmão assim: a mão de Deus vai te melhorar. Irmãos, a vontade de Deus é que nós sejamos melhores crentes, que nós sejamos melhores maridos para nossas esposas. Amém? Cadê os maridos aí? Levanta a mão os maridos aí. Amém, glória a Deus. Esposas, quantas esposas tem? Levanta a mão. Muito bem. Quantas esposas eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque vai que está, né? Está do lado do marido, fica constrangida. Mas quantas esposas eu pedisse para levantar a mão assim, perguntando quantas querem que seus maridos sejam melhores maridos a cada dia? Eu tenho quase certeza que uma mão virtual levantou aí, né? Uma mão invisível, né? Ah, pastor, meu marido melhorar a cada dia, nossa, eu vou ficar muito feliz. Da mesma maneira, os maridos, né? Se eu perguntar assim, maridos, quantos maridos aí querem que as suas esposas melhorem a cada dia? Da mesma maneira, mãos virtuais vão levantar aí. Por quê? Porque melhorar é sempre mais gratificante. Quando a gente melhora, tudo melhora, né? E a mão de Deus é a mão que nos melhora. Se você vai lá em Jeremias, capítulo 18, você vai encontrar ali o Senhor falando com o profeta, dizendo assim: desce a casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando um vaso, e o vaso estava onde? Nas mãos do oleiro. E aquele vaso estava na mão do oleiro, e o oleiro estava trabalhando aquele barro, moldando aquele barro, mexendo naquele barro, para fazer daquele barro um vaso novo, um vaso que agradasse o coração do oleiro. E o Senhor diz no versículo 6: não sou eu o Senhor? Ele trabalha o barro, irmãos. E o Senhor, Ele também nos mostra ali, no exemplo do oleiro, que o oleiro estava fazendo o vaso, e de repente o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, e o oleiro não jogou aquele vaso quebrado fora. Diz a palavra de Deus que o oleiro continuou trabalhando com aquele vaso quebrado para fazer um vaso novo. E o que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes nós somos como aquele vaso quebrado. Às vezes nós somos quebrados por uma enfermidade, às vezes nós somos quebrados por uma situação financeira difícil, às vezes nós somos quebrados pela morte de alguém dentro da nossa família. Quem aqui já passou pela experiência de enfrentar a morte dentro da família, uma morte que abalou, que trouxe dor, que trouxe sofrimento? Alguém? Carol, várias pessoas. Às vezes nós somos quebrados por uma desilusão amorosa, né? Os jovens, hoje não tem muito jovem aqui. Às vezes nós somos quebrados por decepções com pessoas dentro da igreja, fora da igreja. Mas o que me encanta, irmãos, é que quebrado, nós continuamos nas mãos de Deus. Ainda que quebrados, ainda que machucados, feridos, mas nas mãos de Deus. Quebrados, mas nas mãos de Deus. Ou seja, Deus vai consertar. Deus vai consertar. Quando nós quebrarmos, Ele conserta. Ele coloca no lugar o seu lugar. Aquela fissura que abriu, Ele vai lá e fecha. Ele traz a cicatrização, Ele traz a cura para as nossas quebraduras. Então eu quero dizer para você, nesse último tópico, a mão do Senhor era sobre a igreja, e por isso eles prosperavam. A mão do Senhor é sobre esta igreja também, para sustentar, para fortalecer, para ajudar, para ajuntar os que estão espalhados. A mão do Senhor é sobre essa igreja para afastar o pecado da nossa vida, porque a mão do Senhor é contra o pecado. Mas a mão do Senhor é a mão que aperfeiçoa, é a mão que cura o doente, é a mão que cura o quebrado, é a mão que aperfeiçoa e trabalha no íntimo, no interior dos vasos, para que os vasos sejam vasos melhores, que possam ser usados na sua obra, com poder e autoridade em Cristo Jesus. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. A mão do Senhor que estava sobre aquela igreja, também está sobre esta igreja nessa noite. Então todas essas coisas você pode esperar sobre a tua vida, porque a mão de Deus é sobre a tua vida, é sobre esta igreja. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero estar orando com você.
Quem recebeu essa palavra no seu coração aí? Quem quer ser um vaso melhor nas mãos de Deus? Quem quer ser um vaso usado nas mãos do Senhor? Então levanta a sua mão, onde você está. Eu vou estar orando daqui mesmo, por você. Que você realmente se coloque diante de Deus. Deus quer usar você. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar através da sua vida. Deus quer fazer algo maravilhoso em favor da sua vida, da sua casa. A mão do Senhor é sobre esta igreja. A mão do Senhor é sobre a tua vida neste lugar. E se a mão do Senhor é sobre a tua vida, querido, eu quero dizer para você, não vai faltar sustentação de Deus na tua vida. Não vai faltar ajuda de Deus. Não vai faltar fortalecimento de Deus. Porque Ele diz, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas também não vai faltar amor, derramado o amor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Mas também não vai faltar a mão de Deus pesando sobre a tua vida quando o pecado entrar. Quando o pecado entrar na tua vida, a mão do Senhor se colocará contra o pecado, para que o pecado saia da sua vida, para que o pecado seja retirado da sua vida. Mas a mão do Senhor, ela vai trabalhar em você, ela vai trabalhar na sua vida. Deus vai te moldar, Deus vai moldar os seus valores, Deus vai moldar o seu caráter, Deus vai moldar o seu comportamento, Deus vai moldar suas atitudes, Deus vai curar você, Deus vai consertar a sua vida. As situações que estão quebradas, Deus vai consertar, Deus vai cicatrizar as feridas que foram abertas. Deus vai fazer de você um vaso bonito, Deus vai fazer de você um vaso novo, Deus vai fazer de você um vaso de honra, para ser usado na sua casa. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que entenderam essa mensagem, que elas recebam de Ti, Senhor, ó Deus, toda a bênção, ó Deus, todo o benefício dessa palavra, Deus, todo o trabalhar do Senhor, que venha sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eles levantaram a mão dizendo, eu quero ser um vaso usado pelo Senhor, eu quero ser um vaso cheio da presença do Senhor. Pai, visita essas pessoas agora, e trabalha na vida de cada uma delas, ó Deus, decretando a Tua vitória, movendo, estabelecendo o Teu propósito em seus corações, Senhor. Abençoa, Pai, cada uma dessas pessoas, renova em seus corações a fé em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, diante das aflições, diante das perseguições, diante dos problemas que nós estamos enfrentando nesse tempo, nós não vamos parar. Debaixo da Tua mão nós avançamos, debaixo da Tua mão nós prosperamos, debaixo da Tua mão nós vamos adiante, Senhor. As circunstâncias desse tempo não terão poder para nos parar, porque a mão do Senhor é sobre nós. Não importa coronavírus, ó Deus, pandemia, ó Deus, venha o que vier, nada disso vai nos parar, porque a mão do Senhor é sobre nós, e a Tua mão é poderosa para fortalecer, sustentar e ajudar os Teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite os Teus filhos recebam de Ti, ó Deus, o fortalecimento, o renovo, a bênção que eles precisam nessa noite, para poderem caminhar de cabeça erguida diante do Senhor nessa semana. Nós oramos, Pai, e entregamos em Tuas mãos cada vida que aqui veio, em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Teu Espírito Santo, estejam sobre esta igreja e sobre toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz... Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.